Bakula Maue, Deito Rafaela, Deito Aroaka Perito Kayaniro, Wakoboro Kwakana Toyoti non Omado Tachi Wabora. Agomunye, moça Rafaela, moça un Afroaka. Ago Muganganye, Gangan Yorubá, Gangan Idatia, Gangan Jeje, Gangan Bantu. Boa noite a todos, todas, todes, pedindo licença aos nossos mais velhos, às nossas mais velhas, para falar Motumbá para quem de axé. Agradeço à professora Rai Soares pelo convite em participar dessa conversa inaugural do ciclo 2 de estudos do NEAB, da Universidade Fluminense, Departamento Interdisciplinar de Rio das Ostras. Eu queria propor para esta minha fala, a partir de uma constatação, afrodescendentes ou afrodiaspóricos vivendo em terras que foram invadidas e ocupadas por pessoas e reinados de outro mundo, do outro lado do Oceano Atlântico, a partir de determinado momento da existência destas terras, estamos reunidas hoje de noite para nos interessarmos em vidas, em histórias cruzadas de povos e pessoas que tiveram contatos e criaram histórias que têm a ver conosco, com o nosso olhar sobre o mundo, mas que talvez estejam desconhecidas. Raízes africanas nos unem, mas as terras que nos abrigam, pelas invasões que elas sofreram, nos distanciaram, às vezes nos aproximaram. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, a controvérsia de Valladolid, entre 1550 e 1551, guerras de conquista destas terras pelos reinados europeus, prepararam também as nossas concepções de relacionamentos entre povos e pessoas, conforme sua anterioridade nos espaços que atualmente ocupamos, as línguas que falamos e que permitam ou não uma aproximação, uma comunicação, trocas, intercâmbios, reencontros, interesse pelo outro ou não. Somos a continuidade dos efeitos de colonização, ou seja, de apoderamento de territórios, de espaços em relação e através da história de pessoas e povos de ascendência africana e indígena, derrubando barreiras idiomáticas, vamos conhecer um pouco das terras longínquas da Amazônia, para uns, para umas, seus momentos de lutas, brigas, esperanças, rebeliões, resistências, vitórias. Agô, Acumozodificar, Chibé, Pará. As terras da Amazônia, desde o início das ondas de conquista, interessaram os ocidentais pelo conhecimento científico, depois dos primeiros contatos que os deixaram impotentes frente a tantas incompreensões e a um imaginário ilimitado em monstruosidades e delírios, que vão afastar algumas, ou atrair outros e outras. O famoso mito do Eldorado, no século XV e XVI, vai perdurar no imaginário dos homens e das mulheres que vão chegar nestas terras. Para falar em colonialidade e seus efeitos históricos e atuais nas terras denominadas Guiana, na nossa imensa mata chamada Amazônia, propõe uma abordagem a partir desses eixos. Se tornar sujeito em contexto de colonialidade entre terras de Guiana na Amazônia, relação à terra de cosmovisões ancestrais indígenas e africanas, economia, geopolítica, línguas não ibéricas, mitos, natureza versus modernidades, ciências ocidentais, saberes tradicionais e recursos. Comecei assim
esta minha fala falando idiomas de conexão com a terra que fica por baixo dos meus pés, que estão pisando aí. E é a partir dessa conexão entre pé e terra, entre pé e terra, o que eu chamo de terra, que eu vou convidá-los a chegar até o meu espaço aqui, desse verde grande da Amazônia. Mas dessa Amazônia, não, que não fala necessariamente português. Dessa Amazônia que fala outras línguas. Por isso que eu coloquei entre os eixos línguas não ibéricas. E essa concepção, a partir do falar, a partir do que nos permite comunicar, a partir de agora mesmo, vai ser a nossa primeira consideração. Eu sou afro-indígena, eu sou originária aroaca, me reconheço como afrodescendente, mulher afrodiaspórica destas terras, deste continente, chamado Guiana, chamada Amazônia, mas a língua que eu estou falando agora para você não é minha, é uma língua que eu aprendi, é uma língua de ensino, que para mim foi de ensino. E é um desafio muito grande, mas faz parte dessa minha experiência de vida, que eu gosto de compartilhar com as pessoas, faz mais de 30 anos, de que as línguas possam ser pontes e nunca mais barreiras, como a colonização e seus efeitos através da colonialidade quiseram colocar. O famoso Tratado de Tordesilhas, no século XV, que dividiu essa parte sul do continente chamado americano entre dois reinados, o espanhol e o português, já estava colocando formas de divisão, de comunicação, de divisão de empoderamento, de divisão de apoderamento, a partir da comunicação. As próprias línguas indígenas que ali se falavam, naquele espaço grande, que foi chamado depois América, do norte a sul, esse continente ouvia falar milhares de línguas originárias. Essas línguas originárias, será que vocês que estão aí me escutando conhecem umas ou outras dessas línguas indígenas, dessas línguas originárias que existiam antes da chegada dos colonizadores? Quais são as línguas? Não apenas uma ou duas ou três, eram milhares de línguas. Essa questão da língua, que faz parte, que era central, que é muito central, que permite comunicar ou se afastar, que permite, por exemplo, que eu possa agora passar para vocês conhecimento de existência de sujeitos africanos, indígenas, que resistiram, que lutaram, que existiram também, essas línguas, eu gostaria que tenhamos uma consideração bem especial sobre elas, porque essa possibilidade de poder falar em outra língua, ou de poder traduzir para outra língua, é que é, para mim, na minha opinião, uma das bases do decolonial, uma das bases do que vai criar descolonização de pensamento, descolonização de afirmações, digamos, que foram colocadas na época da colonização. Então, eu falo essa língua que é sua, que é a de vocês, mas eu vou colocar, e eu vou falar, e eu vou usar várias palavras de línguas diferentes, de línguas faladas na Amazônia, no espaço da Amazônia, onde não se fala necessariamente nem espanhol nem português, mas para que permita um acesso ao nosso mundo, que é também esse mundo do continente da América do Sul, que é também esse mundo
de pessoas afrodescendentes, de pessoas indígenas e de pessoas afro-indígenas. Ou seja, palavras, formas de pensar, formas de se viver, formas de se afirmar, de se autoafirmar, cosmovisões de pessoas indígenas e que viram chegar pessoas do continente africano que falavam outros idiomas. Desses encontros, desses contatos, através da colonização e pela colonização, vão existir outros idiomas, outras formas de se comunicar, outras formas de ver o mundo, outras formas de falar do mundo, e que eu vou apresentar a vocês, e que vai colocar, a partir desse momento, uma nova dinâmica e uma nova concepção também de se pensar afrodescendente, de se pensar indígena, de se pensar afro-indígena, de se pensar pessoas de história de terras que foram colonizadas em determinado momento, quaisquer sejam as origens étnicas das pessoas, de uma forma geral. Então, eu chamei essa apresentação minha Terras de Guiana, brigas na Amazônia pela liberdade e pela dignidade. A colonialidade e seus efeitos históricos e atuais. Então, para completar um pouco a apresentação da RAI, eu sou, sim, Rafaele Sérgio Sarmois, eu sou afro-guianesa, a minha nação é originária, eu sou Aroaca, que é o nome que os colonizadores vão deformar em Arawak. Então, se vocês já ouviram falar do nome de nação indígena originária chamada Arawak, é o nome da minha nação, que na verdade é Aroaca, e que foi deformada. E estamos precisamente numa luta para poder dar a força ao nosso verdadeiro nome, faz parte desse aspecto da colonialidade também. Então, só para isso, eu fundei um instituto Intermunhã, que é um instituto privado desde o 2007, e muito mais recentemente criamos um projeto de estudo que vocês poderiam comparar com o que vocês fazem no NEAB, que é interno a um instituto privado chamado Projeto Afroiana Araquedã. Afroiana Araquedã é um projeto que se dedica ao estudo, à pesquisa das realidades, da história, das culturas afro-guianesas de todos os territórios da área geográfica chamada Guiana, e Araquedã é uma palavra aroaca que quer dizer reunião dos afro-guianeses. E nós fazemos estudos de trabalhos em comum sobre história, resgatamos, compartilhamos, estudamos, pesquisamos a partir da nossa própria visão da história. Quer dizer que o nosso propósito não é institucional, o nosso propósito é decolonial, o nosso propósito é de autoafirmação. O que vamos começar a trabalhar hoje de noite a partir desse aspecto, como se tornar sujeito ou se tornar sujeito em contexto de colonialidades nas terras de Guiana, na Amazônia, a partir dos eixos aí propostos. Relação à terra de cosmovisões ancestrais indígenas e africanas, economia, geopolítica, línguas não ibéricas, mitos, natureza versus modernidades, ciências ocidentais, saberes tradicionais e recursos. A partir dos nossos estudos no Afroiana, entendemos que esses aspectos, esses eixos, precisam ser considerados para poder entender o espaço afro-amazônida e também amazônida indígena, que não fala nem espanhol, que não fala português, assim que eu falo já pelo momento, né? Antes de prosseguir.
Então, esses eixos, eles vão ser muito importantes, porque eles caracterizam uma abordagem que pode ser científica, que pode ser do lado da tradição, do lado da espiritualidade, do lado da economia, mas eles todos têm a ver com a compreensão dos aspectos que nos caracterizam de uma forma geral. O que é que a gente entende por Guiana? Então, eu vou explicar um pouco. Ter terras de Guiana. Esse ter terra, eu chamo assim, é uma afirmação da nossa pesquisa, pelo menos da proposta que eu faço nas aulas que eu proponho. A Rafael, ter terra é uma querida. concepção de afirmação de um sujeito que pretende descolonizar a sua afirmação e a sua comunicação desde o seu posicionamento linguístico. Quer dizer o quê? Quer dizer que o T maiúsculo, T grande, significa a Terra, de forma geral, na concepção espiritual e da cosmovisão do que é a Terra, esse lugar no planeta. E o T minúsculo é esse aqui, onde nós temos vida, quer dizer, o território, seria mais exatamente o território ao qual a pessoa, o sujeito ou a comunidade se relaciona, se liga, se conecta de forma afirmativa. Então, quando eu falo de ter terra, é realmente uma linguagem da intermunhã, quer dizer, de todas as pessoas que frequentam o instituto e que passam por uma comunicação, por uma afirmação que se quer decolonial, quer dizer, que os pés da pessoa estão nessa terra, nesse planeta Terra, estão pisando nesse planeta Terra, mas que a ligação e a afirmação se faz a partir do território que a pessoa, que o sujeito vai determinar, vai definir, vai nomear, a partir da sua própria história, a partir da sua própria geografia, num conhecimento consciente e descolonizado. Então, Guiana é um nome que vem de uma origem originária, que é uma variação de Guaiana, de Ruiana, de Guaiana, de Goiana, e são nomes indígenas que os europeus, quando eles chegaram, ouviram e atribuíram a esse pedaço de terra que ficava entre essa América Ibérica, entre essa parte que pode se chamar agora a Venezuela, né, mas que na época fazia parte de outro, tinha outro nome, e a outra parte, conforme se tratado de Tordesilha, que era mais da parte conquistada pelos lusos, pelos portugueses. Então, esse pedaço que ficava e que os holandeses, os britânicos e os franceses vão começar a conquistar, a ocupar a partir do século XVII, vai ser nomeado a partir desse nome indígena que eles teriam ouvido e vai ser usado da forma seguinte. Então, em espanhol é Guaiana, em inglês é Guiana, em holandês é Ruiana, em francês é Guiana, em português é Guiana. Então, essas pronúncias, e vamos prestar muito atenção nas pronúncias, porque a pronúncia ela vai ser muito indicadora da língua de colonização e também da dominação linguística que as terras vão sofrer, e vamos também precisar isso também. Quando se fala, por exemplo, em português no Brasil, de Guiana, de uma forma indefinida se pensa no bloco. Aí esses três lugares, né, e se falam as Guianas. E aí geralmente, e vocês vão poder confirmar ou não, né? Mas uma experiência que eu já tive muito, se faz várias confusões. Então, a pergunta pode ser, é a Guiana, é a francesa, é a holandesa, é a inglesa? Só porque são resíduos desse período de colonização em que, precisamente, os holandeses, os britânicos e os franceses se dividiram, digamos aqui, assim, esse espaço, e colocando ao lado do nome Guiana,
a etiqueta, o nome deles, quer dizer, Guiana essa é britânica, Guiana essa é holandesa, é minha, e como possessão, né? Então, esses 3 pedaços de terra que têm esses nomes, até agora estão sofrendo, estão passando por essas confusões linguísticas. Então, eu vou recolocar um pouco para que as coisas fiquem um pouco mais claras e atualizadas. Esses mapas que eu estou propondo aí, na esquerda, vocês já estão vendo um mapa de verde, essa terra, esse pedaço foi colonizado pelos franceses a partir de 1604, esse pedaço, chamado Guyane Française, na língua francesa. Tá? Em português, vocês diriam Guiana Francesa. De forma igual, né, vocês vão chamar esse pedaço que fica no lado, do outro mapa que eu estou propondo. Aí, do outro lado, vocês já estão vendo Venezuela, Guyana, Suriname e Guiana. Então, esse território de amarelo, atualmente chamado Suriname, era chamado Guiana Holandesa, até 1975, ano da independência dessa ex-Guiana holandesa. E, do lado esquerdo dela, a parte em laranja, esse outro pedaço de terra de Guiana, que vocês veem escrito com Y, atualmente corresponde ao que se chama a República Cooperativa de Guyana. Então, eu pronuncio em inglês, Guyana. Aí, só para marcar a diferença. Em português do Brasil, vocês usam a mesma forma. Então, para não, digamos assim, para não cair nas confusões, vocês podem falar República Cooperativa de Guiana, que seria essa aí que foi colonizada pelos britânicos, Suriname, que é a atual, e Guiana, que continua sendo chamada pelo nome genérico dessa área das terras de Guiana. Por quê? Porque ela ainda pertence, desde 1604, à administração, ao poder político francês, por ser ainda, num que eu considero, que consideramos várias pessoas, como uma forma de colonização, apesar de que tenha o nome identificado como Departamento de Ultramar francês. Então, o nome de Guiana, quando ele é usado, corresponde a um nome genérico de um espaço que vai geograficamente desde o estado do Amapá, capital Macapá, no Brasil, até o distrito de Ciudad Guayana, na Venezuela. Isso é o espaço das terras de Guiana geográfica. Cada estado, ou cada país, renomeou, quando virou independente, quando se tornou independente, esse espaço que continua sendo, pertence, digamos assim, entre aspas, da França, continua usando o nome genérico desse espaço geográfico. Então, as pessoas da Guiana, das terras de Guiana, geograficamente são guianesas, guianeses, mas de nacionalidade, conforme os estados que se reconheceram como tal. Então, as pessoas do Suriname são pessoas guianesas geograficamente, mas surinamenses. As pessoas da Guiana, República Cooperativa de Guiana, são guianesas também, mas de nacionalidade guianesas. Então, em português a diferença é um pouco difícil porque não se usa o Y, mas na língua inglesa sim. As pessoas da área da Venezuela, do sul da Guiana, são da região geográfica guianeses também, guianeses e guianesas, mais de nacionalidade venezuelana, e no Amapá também, chamada assim, a Quarta Guiana. Eu vou repassar para vocês um vídeo muito interessante que fala a Quarta Guiana, que geralmente se esquece, está muito esquecida, mas o estado do Amapá é considerado como uma Guiana geográfica, do ponto de vista geológico também é reconhecida como uma Guiana.
mas são de nacionalidade brasileira e de estado amapaense, de naturalidade. Essa é uma apresentação. Para a apresentação, voltando a esse pedaço onde eu me encontro agora com os meus pés, essa terra de Guiana ainda colonizada pelos franceses, eu fico na cidade chamada Cayenne, que vocês podem ver aqui, que fica na faixa litoral, quer dizer, em frente do Oceano Atlântico. Para explicar um pouco, os franceses, quando eles chegaram, começaram a conquista deles de colonização e de instalação, eles chegaram pelo Oceano Atlântico, e geralmente ocuparam apenas a faixa litoral até uma área que vocês talvez podem ver aí, que se chama Iracubu. Toda a faixa que vai para o Suriname, mais para a esquerda, mais para a área ocidental, não foi ocupada pelos franceses. Então, foi um pedaço da faixa oriental, da faixa litoral, desculpe, que foi até a faixa da fronteira com o Brasil atual, que foi ocupada pelos franceses. Isso é para entender um pouco a situação. Vocês podem reconhecer para as pessoas que já ouviram falar, o município, a cidade de Kourou, de onde atualmente estão lançados os foguetes europeus, como o centro, a base espacial, conhecida internacionalmente, mais que uma base europeia, só para situar um pouco. E na faixa ocidental mesmo, existe um rio que separa a Guiana, chamada francesa, do Suriname atual, que é um rio que se chama Maroni, que vai ser muito importante para nossas considerações. Vocês veem Maripasoula, Papaiston, Grand Sentier, Apatu, Saint-Laurent-du-Maroni, Maná, Awalaialimapô, toda essa faixa que é mais interiorana, ela vai ser importante para a apresentação desses sujeitos de quem vamos falar. E do lado oriental, a área que é fronteiriça com o Brasil, o rio Oiapoque, que faz fronteira atualmente entre a Guiana, quer dizer, a França e o Brasil, onde se encontram os municípios de Camopi, São Jorge e Uanari, que são bem fronteiriços. Alguma coisa muito importante para observar também é que esse é o mapa atual, que não foi, claro, o mapa do início da conquista, porque do início da conquista as ocupações eram bem distintas, bem diferentes. Eu vou começar por apresentar, já expliquei, eu apresentei um pouco o onde nós situamos, e agora o quem está interessada por esse onde. As nações indígenas originárias, antes da chegada dos europeus nas terras de Guiana, eram muito mais de 30, em termos numéricos, antes da chegada dos franceses, em 1604. Hoje apenas temos 6 nações: a nação Calinhá, a nação Tecô, a nação Paicoené, a nação Waianá, o Wayampi, o chamado Oyampi no Brasil, e a nação Aroaca, e não Locono-Aroaca, que é uma forma mais no Suriname, que é usada assim, que criaram uma bandeira reivindicativa de afirmação identitária bem recente. Isso é uma apresentação já para poder situar a presença dos originários antes da chegada. Vamos falar em resistência, vamos falar em colonialidade, portanto, precisamos colocar primeiro em que vamos ter oposições, vamos ter brigas, vamos ter lutas, quem vão ser esses protagonistas? Daniel de La Touche de la Ravardière foi o primeiro francês em conquistar a terra, essa terra de Guiana, pelo reinado da França, em 1604. Ele chegou com uma frota aí de barcos, e ele entrou pelo rio Oiapoque, ele entrou pelo rio que faz fronteira com a colônia, na época, que era portuguesa. Ele vai entrar em contato com os originários primeiro,
E ele vai começar a se interessar por esse lugar e, voltando para a Europa, voltando para a França, afirmar que essas terras foram conquistadas em nome do rei da França. Mas, muito tempo depois, ele volta, nas viagens que ele vai fazer, ele vai continuar pela faixa litoral oriental e chegar até o que se chama agora o Maranhão, e ele vai fundar a cidade de São Luís do Maranhão, São Luís em homenagem ao rei Luís da França da época, e em francês chamava assim Saint-Louis de Maragnon. Ou seja, que esse Daniel de Latouche de la Ravardière é o, digamos assim, um fundador, ele é chamado assim, no Maranhão, o fundador da cidade no Brasil, desse estado que depois vai se tornar o estado do Maranhão, e também aquele que vai primeiro chegar nessa área. Então, podemos dizer que ele é o primeiro francês que vem como conquistador dessas terras da Amazônia em nome da França. Ou seja, que essa Guiana atual tem um vínculo com São Luís, com o Maranhão, em termos de conquistadores, digamos, em nome da França, e esses dois territórios vão constituir, pelo governo francês da época, que ele vai chamar a França equinoxial. Equinoxial quer dizer o quê? Quer dizer que uma administração colonial vai ser considerada de uma forma geográfica e também de uma forma científica, entre aspas. Por quê? Porque na primeira expedição do Latouche de la Ravardière, ele vem acompanhado de um padre católico que se interessa muito e que vai se interessar muito pela lama, pela terra, pelo esse tipo de terra que se encontra na Amazônia, que seca, que é muito dura, que é muito nova para eles. E quando eles vão chegar aqui no Rio Oiapoque, vai ser algo já primeiro, um dos interesses, né, dessa terra vai ser esse interesse científico por esse lugar, por esse espaço. Esse dado ele é muito importante porque ele condiciona até agora as nossas existências, vai condicionar também as lutas, as brigas que são até agora atuais nesse espaço. Então, desde a primeira expedição, temos informação, temos conhecimento que essa terra, que depois vai ser chamada de Guiana, mas é o que vai se tornar França equinoxial, da mesma forma também que no Maranhão, esse interesse pelo aspecto geológico das terras vai trazer como dizer, uma forma de riqueza, entre aspas, em termos de conhecimento, em termos de ciências, que vamos depois ver se desenvolver. Só uma parêntese, em uma das universidades do Maranhão, acho que deve ser na Federal, encontram-se os documentos de arquivos dessa primeira expedição, do Daniel de Latouche de la Ravardière, e dos primeiros relatos sobre a lama que foi começada a ser estudada e pesquisada. A partir desse momento da conquista, já começam, e isso é uma apresentação, eu não vou dizer esquemática, mas para dar uma ideia, não posso em termos de tempo falar de todas as etapas da cronologia, em termos de resistência de povos originários, mas para falar que, desde o início, os povos originários, as nações originárias resistiram, brigaram, lutaram contra a ocupação francesa. O chefe Cayenne, na língua calinhá, é chamado Kalani, foi um dos mais famosos a lutar contra os franceses. A cidade principal da Guiana, que vocês viram aí no mapa, se chama Cayenne, é homenagem a esse chefe, Cayena em português,
O chefe Cepelu também lutou com Cayena contra a invasão dos franceses no século XVII. O chefe Bimon, o chefe Gabriel, na área de Rurado, quer dizer, mais no interior, foram grandes chefes da resistência indígena. Se conhece muito pouco, se ensina muito pouco na educação do primário, no colégio até aqui, que depende da administração francesa, é claro. Depois vocês poderão perguntar um pouco sobre isso. Se estuda muito pouco sobre as resistências dos povos originários aqui agora. Isso tudo tem a ver com o que eu estou apresentando, tem a ver com pesquisas próprias do Instituto. Por quê? Porque, inclusive, os próprios povos originários têm grandes dificuldades como dizer, reconectar e reafirmar sua própria história. Nós, por exemplo, como o povo Arauca, aqui na Guiana e na associação com a qual eu trabalho, que é a Associação Caienô, temos grandes dificuldades a reencontrar dados históricos e fatos por causa da questão da oralidade, por causa de que os nossos povos são povos que foram localizados entre a área das Guianas na parte da Venezuela até o Amapá, por exemplo, e que as línguas ocidentais vieram perturbar muito essa questão da lembrança e da memória, ou seja, são elementos que, para nós, em termos de afirmação de existência também como povos originários e também como povos afrodescendentes e afro-indígenas, são dificuldades, porque vamos com os arquivos e tudo que foi arquivado de uma forma material pelos colonizadores, mas do lado da oralidade, nós precisamos criar os movimentos e as dinâmicas para nos reconectar as aldeias e aprender a falar os idiomas ocidentais quando as próprias línguas nativas foram esquecidas ou não são mais faladas. Então, aqui é apenas um trecho, eu poderia falar um pouco mais, só que apenas para dar uma noção, uma ideia, estou comentando. Aqui, por exemplo, nessa imagem, que é um desenho de Ryu, que é uma pessoa da época colonial aí, é uma representação do povo que eles chamaram de Rukuyen, e que até agora foi usado como povo, nome de nação de povo Rukuyen, enquanto que é uma invenção pelos franceses. Por quê? Porque eles viram que esses povos, na época, usavam urucum, que é um pó que vem de uma fruta, chamada de uma fruta, digamos que uma árvore do urucum que temos na Amazônia, que dá uma essência vermelha, que nós, povos nativos, passamos nossa pele como repelente aos insetos, mosquitos, e os franceses nomearam eles de Rukuyen, porque urucum, que é a palavra que vocês usam no Brasil, é falada aqui, ruku, e de ruku deram Rukuyen. Eles criaram nomes e denominaram povos como sendo os Rukuyen, enquanto que o próprio nome da nação não é essa. Só para mostrar como a questão dessa questão da resistência é também uma questão de poder reconquistar e reafirmar o seu nome descolonizado. Isso é alguma coisa que é muito forte também do ponto de vista da cosmovisão espiritual. Para falar das resistências, eu estou passando na República Federativa de Guiana, ex-Guiana Britânica, que foi colonizada em 1600, para aí, em 1616, depois eu vou colocar um pouco os dados. Cafi é o herói nacional. Cafi foi um africano escravizado nessa terra e que, na época, era colonizada primeiro pelos holandeses, depois ela vai passar a ser colonizada pelos britânicos. E em 1663, ele levantou uma rebelião, no dia 23 de fevereiro, essa insurreição
ganhou força e começou a influenciar os outros africanos escravizados da área, e Cuffy é considerado realmente como o herói nacional. Ele seria o nosso zumbi, digamos assim, da Guiana, porque ele é reconhecido como o primeiro, em 1663, em ter levantado, em ter organizado essa rebelião. Ele tem esse monumento que vocês veem aqui, que foi erguido a partir da independência da República Federativa de Guiana, em 1966. 10 anos depois da independência, o governo de Foreman decidiu homenagear esse herói nacional, porque, na verdade, Cuffy foi, como figura emblemática, reconhecido como aquele que, por sua liderança, permitiu, 2 séculos depois, a chegar à independência. Então, é um reconhecimento nacional como um herói na época da colonização, na época da escravização, mas que, como afrodescendente, liderou, digamos assim, pela memória que sempre se deu a ele, a chegar até o processo de independência em 1966 do reinado britânico. Mas vamos voltar sobre isso. Então, estou apresentando o mapa da Guiana Ocidental, ou seja, dessa república cooperativa de Guiana na época. Ela começou a ser colonizada pelos holandeses em 1616, e só a partir de 1814 ela vai passar a ser colônia britânica, ou seja, que essa colonização britânica ela vai ser nem de um século e meio apenas. Só para entender um pouco como esses 3 reinados, a Holanda, os da Holanda e dos britânicos, se brigaram entre eles e também com a França, né, para conquistar e se manter nesse espaço. A revolta de Demerara, em 1823, também, ainda nessa Guiana, nessa terra da Guiana Ocidental, ocorreu e foi liderada pelos africanos escravizados, com Jack Gladstone, que foi o líder principal dessa revolta. Essa revolta ela foi determinante para o que vamos chamar da emancipação dos afrodescendentes escravizados naquela Guiana holandesa e depois britânica. Kwame Gladstone, que era o pai do Jack Gladstone, tinha nascido na África, em Gana. Ele foi escravizado na Guiana britânica, sim. Ele era de origem coromante. Então, eles falam coromante, mas esse nome vamos ouvir também no Suriname atual como cromante. E vocês podem ouvir também esse mesmo nome na Jamaica, os africanos ou os negros que se afirmam como cromante, porque no Suriname corresponde a uma afirmação religiosa de ligação com a espiritualidade africana. Então, falar que ele era de origem coromante é uma afirmação muito forte para dizer que uma conexão e uma afirmação como afrodescendente, uma afirmação como africano, que não se vê como objeto, mas como sujeito, e que tem uma existência de valor nessa terra de Guiana. Essa revolta de Demerara, ela vai determinar realmente o resto das ações a favor da emancipação, que vai ocorrer em 1834, alguns anos depois. O Telemáquios também era um africano escravizado que contribuiu nessa revolta. O Paris,
também, para dizer que o Jack Gladstone, ele foi banido da colônia. Ele só foi banido, ele tinha que ser executado, mas o pai dele, que era muito próximo na época em que ele pertencia ao Sir John Gladstone, quer dizer, que era o dono deles, por ele ser muito religioso, muito cristão, ele teve como, digamos assim, uma multa, entre aspas, menos arbitrária, assim, de execução e de morte menos fatal. Ele foi enviado para o Haiti, chamado na época espanhola, onde ele participou na Guerra de Independência. Ele vai apenas voltar algum tempo para a Guiana, ele vai dar algumas visitas, mas ele vai voltar para o Haiti. Então, essa conexão entre as terras, que são terras da Amazônia, mas que pela colonização dos britânicos, por exemplo, vai redistribuir as pessoas como objetos, né? Em qualquer lugar. Várias vezes os britânicos e os holandeses, mas mais precisamente os britânicos, quando se tinham revoltas, rebeldes, que depois eram presos, eles mandavam eles para a ilha da Jamaica, para afastá-los de possíveis e de prováveis outras rebeliões que podiam, no continente, criar ainda mais dificuldades pela dominação colonial. Então, eles preferiam enviá-los em ilhas, nas ilhas no Caribe, que eram lugares menos geograficamente menores, para controlar melhor as pessoas, ou o que eles consideravam como objetos, porque ainda escravizados. Essa emancipação de que eu falava ocorreu no 1º de agosto de 1834, ela foi proclamada na Guiana, e em verde aqui, vocês veem, aqui vem em inglês o documento, quer dizer, a placa do monumento que eu mostrei aí de Cuffy, que lembra essa primeira insurreição, que para o país, que é para a nação da República Cooperativa da Guiana, uma base, o início de uma afirmação como terra mesmo, né? Uma terra que se quer descolonizada. E, ao lado esquerdo, eu estou apresentando, vem aqui em inglês, mas na tradução, que foram chamadas as aldeias africanas, que depois dessa proclamação, em 1834, os ex-escravizados, os africanos ex-escravizados, se reuniram para poder comprar dizemos assim, os terrenos, as propriedades dos seus ex-donos. Os britânicos tinham uma concepção do comércio, né, bem conhecida, de comércio por comércio, e eles não tinham nenhum problema com o fato de vender até para seus ex-escravizados. E é um fato que não é comum, mas que se encontra como fato importante nessa terra da Amazônia, que há vários africanos afrodescendentes ex-escravizados vão poder reunir o dinheiro deles e, durante anos, poder pagar as propriedades nas quais eles foram escravizados como sendo uma propriedade comum deles, e vão ser chamadas aldeias, villages. E essas aldeias, a primeira que vai ser comprada vai ser a aldeia de Victoria, depois vem a de Buxton, e tanto mais. São mais ou menos 40 aldeias chamados de aldeias africanas. E eles se afirmaram, depois dessa emancipação, como africanos, quer dizer, eles não se afirmaram como guianeses, eles não se afirmaram como pessoas
miscigenados ou tanto mais, eles se afirmaram como africanos. E é realmente, não é uma resistência, aí é uma existência, é uma resistência como africanos em terras da Amazônia, em terras de Guiana. Isso é muito importante. O 1º de agosto de 1834 é uma data nacional, feriada, importante, importantíssima, na qual ocorre o que se chama o Festival da Emancipação, do 1º de agosto. Queenstown foi uma das aldeias também compradas pelos africanos em 1841. Estou apresentando um pouco essa apresentação de aldeia. Essa apresentação de aldeia, ela foi feita durante o festival, que é um festival nacional, ele tem uma fama internacional até, eu recomendo, se entre vocês um dia tiver a curiosidade em conhecer, tem até pessoas que vêm da África, que vêm do Ghana, que vêm dos Estados Unidos, que vêm do Canadá, para assistir e presenciar esse festival que acontece no grande parque nacional chamado National Park, que eu vou mostrar. Aí eu estou apresentando outra aldeia chamada Plaisance, com o nome francês, aliás, Sparendam-Plaisance, que é outra aldeia, que fica nos arredores da capital, Georgetown, e que lembra, na entrada, a história, o histórico desses africanos libertados que conseguiram comprar, durante anos eles uniram o dinheiro deles para resistir como africanos. E eles têm esse orgulho de ser pessoas de comunidades guianeses afrodiaspóricos. A República Cooperativa de Guiana reconhece a existência de comunidade, daí o nome de cooperativa. Então, as comunidades africanas, como as comunidades indígenas, têm um lugar específico e muito prestigiado nesse país. Os afrodiaspóricos das aldeias têm um funcionamento próprio com conselhos que se organizam. Eles não dependem de forma nenhuma da administração geral do país. Eles se consideram como organização própria. Aí estou passando para a colonização da parte da Guiana pelos holandeses, o atual Suriname, que isso ocorreu a partir de 1767. Aí vocês veem uma imagem bem representativa do colono holandês, de uma mulher africana que seria escravizada, né, que está servindo ele, que faz parte dessas imagens que temos aqui também sobre a colonização, para mostrar como a escravização foi determinante na economia desse país. As 6 nações Bushineng. Quem são os Bushineng? Os Bushineng são os africanos que foram escravizados pelos ingleses e holandeses no atual Suriname, ou seja, na ex-Guiana holandesa, e que também pertenceu dos ingleses, e que esses africanos escravizados saíram do sistema de escravização para ir para a mata, se aquilombar em aldeias, em territórios, e se constituíram como nações. Eles são chamados de Bushineng, do nome em holandês de bush, quer dizer mata, e Neng, quer dizer negro, ou seja, negros da mata. Foi assim que eles foram chamados, e é um nome que até agora se usa para falar de uma forma geral, quer dizer, do conjunto dessas nações, mas eles se autodefinem, afirmam pelo nome das nações deles. E, exemplo, a nação Boni ou a nação Aluku, são os mesmos. No Suriname eles se chamam Aluku, na Guiana de colonização francesa se chamam Boni, vou explicar por quê. A nação Samaka, a nação Pamaka, a nação Ocanice, ou conhecida também como Njuka,
a nação Matawai, a nação Quinti, a nação Cotica. Na verdade, são 7. A nação Cotica não é reconhecida como uma nação, mas é um grupo de pessoas descendentes também dessa história, desses africanos que saíram e foram viver na mata, e que se reconhece como Cotica. Eles têm uma existência um pouco separada, mas eles existem, mas oficialmente se fala das 6 nações. E os líderes mais conhecidos deles foram o chefe Boni Okilifu, o chefe Apatu, o chefe Agossu, Tata Quadiani, Tata Jaqui. Tata Quadiani e Tata Jaqui foram chefes, foram líderes da nação Samacá. O chefe Boni Okilifu, desculpe, e o chefe Apatu são da mesma nação, ou seja, Boni ou Aluku. Só que o chefe Boni, ele brigou com o grupo deles, eles brigaram contra os holandeses e eles foram se refugiar na mata. Mas os holandeses foram até essa fronteira do rio Maroni com a colônia francesa e os Boni passaram pelo outro lado do rio e chegaram nessa terra de Guiana, onde eu moro agora. E eles ficaram do outro lado, pedindo que os franceses pudessem protegê-los, mas os franceses primeiro brigaram contra eles, até que, depois de tantas guerras e brigas, eles foram se refugiar na parte inferior do rio Maroni, chamado o rio Lauá, onde eles ficaram. Eles se separaram em 2 grupos e passou a ter um grupo dos Okani Sijuca e ficou o grupo dos Boni. E o grupo dos Boni tem um momento que eles passaram um contrato de paz, digamos assim, com as autoridades francesas da época coloniais e passaram a aceitar de guardar, a ficar ali como guardiões do rio contra os holandeses. Então, depois vamos falar disso como os sujeitos que foram também instrumentalizados pela colonialidade por interesses geopolíticos. Aconteceu também com os originários, o Yampi, com os portugueses, aconteceu com vários. Isso são estratégias também da colonialidade. Uma vez que africanos ou indígenas nativos voltaram a ser sujeitos, quer dizer, saíram dessa colonização, dessa colonialidade, sempre se tenta recuperar ou se reapoderar, o que eu chamo das mentes, né, para servir os interesses de uma forma diferente. Isso é uma forma também de ver como, na história, nunca se termina, na verdade. As resistências, a gente pensa que houve resistências e que foram líderes, foram heróis, mas, na verdade, nunca para, porque as estratégias da colonialidade sempre estão rodeando e sempre estão aqui ao lado. Então, podem ter sido ou ter se tornado sujeito em determinado momento, mas isso não significa que em outro momento não possam voltar a passar a ser objetos, ainda que sujeitos autodefinidos, mas objetos por outros interesses. Mas isso é um papo que talvez tenhamos em outro momento. Então, eu estou apresentando esse chefe Apatu, da nação Boni. Apatu deu um nome à aldeia que ele fundou e que agora passou a ser um município, ou seja, um município baixo administração francesa, que foi criado em cima de uma aldeia histórica de luta e de resistência. Isso para entender um pouco como a colonialidade francesa funciona. Aí eu estou apresentando a celebração nacional dos acordos de paz que houve entre o reinado da Holanda, a ex-Guiana holandesa, a atual Suriname, e os povos, a nação Canice e a nação Samacá. Essas nações que lutaram contra o reinado da Holanda, dos ingleses e tal, no século XVIII, foram várias lutas, várias brigas, não pela conquista da terra, mas sim para poder, digamos assim, dar possibilidade a seus
irmãos e as suas irmãs que ainda estavam dentro do sistema de escravização a possibilidade de sair, ou seja, que eles saíram e depois eles voltavam para, digamos assim, liberar outros e voltar para as aldeias deles. Então, foram várias brigas com as autoridades dos colonos holandeses e ingleses durante muito tempo, até que, enfim, em 1760, eles assinaram um tratado de paz no 10 de outubro de 1760, os Ocânici, e o Samacá em 1762. Então, eles são os primeiros povos que tiveram esse tratado de paz, quer dizer, que eles conseguiram, e afirmando-se como nações políticas. Então, as 6 nações que eu apresentei anteriormente são nações políticas com lideranças políticas, com chefes chamado Gaman, com uma administração própria que foi reconhecida pelo reinado da Holanda a partir desse momento. Quer dizer que no Suriname eles têm seus territórios demarcados e delimitados desde esse momento, em 1760, desde o século XVIII. Eles têm os documentos deles, eles têm as propriedades, os direitos deles nesses lugares. A nação Samacá, por exemplo, fica no território chamado Sipaliwini, no território, desculpe, do chamado Brocopondo, que são territórios das nações deles. Só para comentar um pouco, que a nação Samacá é uma nação que surgiu a partir da chegada de judeus holandeses que viviam no Pernambuco, no Brasil, e que foram expulsados do Brasil e vieram para essa Guiana para se refugiar e para ter propriedade, e eles vieram e viajaram com os seus escravizados, as suas escravizadas. Quer dizer que essas pessoas africanas que foram escravizadas falavam português, ou um português deformado ouvido dos donos deles, ou seja, que na língua do Samacá, quando eles vão sair do sistema de escravização dos donos deles, que falavam anteriormente português, eles vão sair com esse conhecimento de língua que vai ficar nas próprias línguas que eles vão criar na mata. Ou seja, que na língua Samacá, por exemplo, existe a palavra mulher, que fala mulher, existe a palavra ficar, existem várias dessas palavras. Então, nas 6 nações, eles existem como um grupo um pouco separado do ponto de vista linguístico, quer dizer que o Samacá não entende necessariamente o que as outras 5 nações falam, porque as raízes de língua para o Samacá e o português, não vou dizer as raízes, mas assim, as línguas de colonização pelas quais eles passaram, de um lado foi o português e de um lado foi o inglês, ou seja, que nas línguas das outras nações tem muita palavra que é pronunciada com a influência inglesa, e na língua Sranantongo também, que é popular, também tem essas pronúncias de consonância inglesa. Aí vocês veem a comemoração desse dia com as fotos das meninas, das mulheres, nas roupas tradicionais das nações delas, como pessoas afro-guianesas das matas. É assim que realmente nos chamamos, e na língua própria deles se chama Bushi Kondesama. Bushi Kondesama quer dizer pessoas que vivem na mata. E Bushi Kondesama é uma autoafirmação política, é uma autoafirmação cultural, é uma autoafirmação espiritual também, de conexão a essa terra da Amazônia, essa terra da mata, essa terra de águas, dos rios, de águas de igarapés, de igapós, dos bichos que criou, que passou a ser criada. Então, essa aqui
é uma apresentação delas. O Queticote, em Paramaribo, no Suriname, no 1º de julho de 1863, foi o dia da emancipação. Não se fala nem na Guiana, na República Cooperativa de Guiana, nem no Suriname, não se fala de abolição de escravidão, se fala de emancipação. Por que se fala de emancipação? Porque as lutas, as resistências, as brigas contra o sistema de escravização, contra esse sistema colonial de escravização, foi que criou o rumo até a aceitação da emancipação deles. Quer dizer que os colonos, os reinados, acederam à libertação dos africanos escravizados, empurrados por esses movimentos de resistência, por esses movimentos de brigas na República Cooperativa de Guiana, desde 1863 até 1823, que vai ser a revolta de Demerara, e chegar em 1834 a primeira emancipação. No Suriname vai ser 1863. O herói que se comemora esse dia é Kwaku. Kwaku era um líder africano que realmente promoveu aquelas revoltas também. E nesse dia ele é comemorado depois de uma grande cerimônia que dura a noite inteira, desde a véspera até meia-noite, e até o dia seguinte, que é popular, que é nacional, onde se tem uma grande cerimônia, digamos assim, levada pela espiritualidade dos afro-guianeses, que eles sejam das 6 nações de Buxinengue, dos Buxi-Condé-Samar, que eles sejam das pessoas afro-surinamenses de uma forma geral. E é um dia feriado nacional, no qual participa o representante do presidente da República, como afirmação do herói que participou da afirmação também dessa nação surinamense depois. Na língua Astranantongo, Queticote significa o dia que as cadeias foram rompidas. Aí eu passo entre esse território entre Rio Marroni e Oiapoque com o chefe Pompê. O Pompê é o grande líder afro-guianês desse território, que fica entre o rio Marroni, que eu lhe falei, e o rio Oiapoque, que fica perto do Amapá. O Pompê lutou exatamente como os seus, digamos assim, conterrâneos, né, das terras da Guiana, contra o poder colonial e de escravização francesa. E o Pompê, durante mais de 20 anos, teve a sua aldeia e todas as pessoas que chegaram com eles. Atrás, vocês já estão vendo uma imagem de uma curta-metragem que foi feita em homenagem a esse filme Pompê, a esse chefe Pompê. Infelizmente, eu queria passar um trecho para vocês, mas depois eu comento. Eu vou passar o link, porque a finalização na versão portuguesa, porque o filme existe, mas na versão portuguesa só vai ser possível no 1º de outubro. Então, vocês vão poder assistir. Alguns outros chefes negros que ficaram com o chefe Pompê, André, Cupidon, Simon, Levinsky, Copenhague. Quando vocês assistiram a curta-metragem, vocês vão ouvir falar deles. Essa é uma imagem do filme, para mostrar como houve resistência, que essas pessoas africanas, afrodescendentes, afro-guianesas existiram de verdade. Só que esta história que eu estou passando para vocês, ela não é uma história contada oficialmente, não é uma história que está ensinada, não é uma história que é oficial, oficialmente nos livros de história do Ministério da Educação Nacional Francesa. Se fala muito na escravização, se fala muito rapidamente que houve resistências, mas para dar os nomes de todos esses sujeitos
que seja um chefe Pompei que depois que foi julgado, que existe o julgamento deles. Isso não aparece de uma forma oficial, por exemplo, na educação, no sistema educacional francês. Isso aqui vem de pessoas que estão se afirmando, se autoafirmando como pessoas afro-guianesas, como pessoas conscientes de uma história que não começou com a escravização e que não é apenas a escravização que determina a sua própria existência nessa terra, digamos aí. Então, esse trabalho e essa apresentação em relação ao que acontecer aqui nesse pedaço de terra, que ainda é colonizado pela França, vem de uma proposta que vem do Instituto, é claro, mas que vem de artistas, por exemplo, que vem de pessoas, de alguns historiadores, de alguns professores, algumas professores, então, de iniciativas que, por enquanto, não são assim, muito significativas em termos numéricos. Faz parte dos movimentos de afirmação ou de conscientização que começam de uma forma muito pequena, muito recente em existir. Isso eu precisava explicar um pouco. Então, eu escrevi quilombo aqui para vocês entenderem, mas a palavra quilombo não existe aqui. Os franceses falaram de camp, ou de campo. Eles não falaram de uma palavra que se usa no Brasil, mas que poderia corresponder ao que é um aquilombamento. Então, eles ficaram esses resistentes entre Rouen, Monsenegry, Kourou, Yapoc, Tonnegrande, em lugares chamados Jolité, em lugares chamados a Montagne Plon, em Kourou. Eles realmente têm uma existência que deu força a quem depois ouviu falar deles. Várias pessoas chamam eles heróis até. Eu queria dar um enfoque especial sobre as mulheres africanas também que conquistaram as matas pela dignidade e dar os nomes delas como uma forma também de homenageá-las, entre Oyapock Marroni, Justine Petite-Marie, que saiu com seus filhos, Marie-Claire, Gertrude, Alexandrine, Valentine, Yanona, que saiu grávida, Marie-Louise, Delphine, e lá com o Samaka, no território Sipaliwini, Mabaissa é uma mulher muito forte, que liderou o povo da sua nação para fundar uma aldeia que até agora tem pessoas que dizem pertencer do clã da Mãe Abaissa, quer dizer que ela é uma fundadora dessas aldeias que foram de resistências e depois de existências. E mostrando a Arnita Yosefson, que é uma irmã, mulher Samaka, que é participante do projeto Afro-Neurocadan e que participa desse estudo, dessas pesquisas que contribuem ao nosso melhor conhecimento e autoconhecimento das nossas histórias como pessoas afro-guianesas. Aqui uma representação dos arquivos, né, dos colonos da administração francesa, do que eu chamava do gamin, e dos juca, o ocanici, que passaram a usar, estão vendo, um paletó, um chapéu, vestido exatamente como os militares da época, como oficiais que iriam representar a autoridade francesa nos rios. E isso vai corresponder também com os holandeses, que vão fazer a mesma coisa com os Njuka, vão criar e vão estrategicamente, né, o que eu chamo de uma forma de instrumentalização da existência deles como sujeitos, mas para servir os interesses de guardiões de fronteiras, de guardiões de espaços, para que os lugares continuem sendo colonizados, porque vai ter a emancipação, mas a emancipação e a abolição não vai significar fim da colonização. Muito pelo contrário do que aconteceu no Brasil, onde primeiro vai ter um fim de uma colonização e depois uma abolição, que vai ser chamada abolição. Na Guiana chamada francesa, a abolição em questão vai acontecer no 10 de junho de 1848, só para poder situar.
Mas essa abolição, chamada abolição, esse ano, precisamente esse ano, em 2020, foi alvo de muitos protestos, geralmente em todos os territórios ainda de administração francesa, como na Martinica, mas também como na Guiana, onde foi derrubada, e vocês já estão vendo aí, a estátua desse Victor Schellcher na praça aí de Cayena e com quer dizer, uma cor vermelha que lembra o sangue. Esse Victor Schellcher, quando se vê aí na foto do meio, ele no monumento, ele estava ao lado de um africano supostamente escravizado, a quem ele dava a liberdade. Geralmente essa abolição aqui, essa abolição da escravidão é mais geralmente comemorada como sendo a vitória, digamos assim, de um francês, digamos assim, de uma conquista de direito francesa, mais do que uma resistência ou a existência de pessoas escravizadas. E no filme, que eu espero que vocês vão poder assistir, eu não quero comentar agora, se comenta a existência dessa estátua. E esse ano, precisamente, ela foi derrubada, ela foi colocada em outro lugar, mas antes de ela ser derrubada, houve essa tinta que foi colocada aí, ela foi derrubada depois, e depois ela foi feita uma montagem, mas é um artista, é um diretor de filme, o Marvin Young, que é um artista afro-guianês de muita afirmação afrodescendência, criaram uma montagem com uma mulher afro-guianesa, que seria ela a vitória dessa resistência ou dessas lutas. E ela tem uma faca na mão, e ela tem uma folha com uma fruta, quer dizer, algo que ela mesma cortou, porque ela vive nessa terra, ela luta vivendo nessa terra. Eu queria mostrar isso, então, arte ou militância contra a presença colonial francesa. Aí, voltando sobre essa questão da instrumentalização, né, que eu falei, dos Boni no Lauá, etc., que eu já comentei um pouco. E, só para terminar, eu queria mostrar, para chegar até agora, a afirmação anticolonial do ponto de vista literário, e apresentar o nosso grande poeta, autor, escritor, Léon Gontran Damas, que foi um dos pais do movimento literário e político da negritude. Ele nasceu em Cayena, faleceu em 1978 em Washington, D.C., onde ele foi professor em literatura africana, internacionalmente reconhecido como um dos grandes poetas da negritude. Ele casou até com Marieta Campos, uma mulher afro-brasileira carioca, que eu tive a honra de conhecer, de acolher aqui na Guiana. Ele reivindicava suas origens indígenas, africanas e europeias no poema chamado Trois Fleuves, que significa três rios, e que dizem assim: três rios, três rios, três rios, correm, correm, correm no meu sangue, ou seja, para falar desses três rios que fazem ele viver, o rio dos indígenas, o sangue dos africanos e o sangue dos europeus. Na minha conclusão, só aí, para terminar, a apresentação de Damas como poeta subversivo na década de 30, ele destacou a colonialidade pelas pessoas na Guiana, vivida pelas pessoas na Guiana de possessão francesa, em 1937, e ele escreveu também Retour de Guyane, que foi censurado porque ele denunciava os efeitos da colonização francesa na Guiana. Eu vou terminar aqui por hoje, e se vem algumas mais perguntas ou comentários, possivelmente eu possa mostrar algo mais. Obrigada.